Olá, alunos! Tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai começar a entrar no segundo assunto dessa disciplina, ou seja, até o momento a gente estava estudando técnicas que envolviam o domínio espacial. Dessa forma, a gente trabalhava diretamente com as intensidades, ou seja, as intensidades dos pixels, que aconteciam nas coordenadas espaciais x e y. Agora a gente vai aprender a como também trabalhar no domínio da frequência. Então você consegue, com as técnicas que eu vou ensinar nas próximas videoaulas, levar uma imagem que está no domínio espacial, naturalmente, para o domínio da frequência. Lá no domínio você cria alguns filtros no domínio da frequência, altera como seria essa imagem está no domínio da frequência e faz a volta para o domínio espacial. E aí você tem uma imagem que foi tratada por esse filtro no domínio da frequência. Qual que é a vantagem disso? No domínio da frequência, a gente tem alguns filtros muito mais avançados e para tirar alguns tipos de ruído, que nem ruído periódico, que só são possíveis tirar no domínio da frequência. Então a gente também tem que aprender como criar filtros no domínio da frequência. Tá. A operação que faz isso, levar uma imagem do domínio espacial para o domínio da frequência e também trazer de volta para o domínio espacial, aqui é chamada de transformada de Fourier. E nessa videoaula em específico, eu vou começar a falar mais da parte da teórica do que é a transformada de Fourier. Nessa videoaula em específico agora, a gente vai trabalhar no mundo unidimensional. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, a gente sabe que imagens são bidimensionais. Mas eu vou começar tratando uma função unidimensional, como se você pegasse, por exemplo, uma linha somente da sua imagem, ou seja, só teria f de x em vez de f de xy, então unidimensional, só em torno de coordenada de x, por exemplo, para simplificar um pouco. Depois a gente passa para a transformada de Fourier bidimensional. Tá. Aqui eu vou falar um pouco de uma leve introdução, alguns conceitos necessários para aprender essa transformada de Fourier. Então, nessa videoaula, a gente vai aprender a transformada de Fourier contínua, unidimensional, e também a transformada de Fourier discreta, unidimensional. Então, a compreensão da área de processamento de imagens exige conhecer a transformada de Fourier, que leva a nossa imagem para o domínio da frequência. Então, a gente começa com um breve delineamento das origens da transformada de Fourier e o seu impacto na matemática, ciência e engenharia. Depois a gente segue com passo a passo para derivar as transformadas uni e bidimensionais discretas de Fourier. Então, nessa videoaula, a gente vai começar com as transformadas unidimensionais discretas de Fourier. Tá, então, quem inventou a transformada de Fourier foi um matemático francês chamado Jean-Baptiste Joseph Fourier, que nasceu em 1768. Então, essa técnica é bem antiga. Mas o que aconteceu? Como a gente vai ver, a técnica é um pouco custosa em termos computacionais. Então, só foi possível automatizar e para funções cada vez maiores, com mais coordenadas, a transformada de Fourier nos anos recentes, com o advento da computação. Então, a transformada de Fourier voltou a ficar em alta nos anos recentes, principalmente a partir da década de 80, 90, porque você teve computadores capazes de fazer esse cálculo da transformada de Fourier de forma eficiente. Tá. Fourier é lembrado pela teoria desenvolvida em 1807 e publicada em 1822 no seu livro, esse aqui é seu nome francês, mas em português seria a Teoria Analítica do Calor. E a contribuição de Fourier foi: qualquer função periódica. O que é uma função periódica? É uma função que se repete, que pode ser expressa ela como soma de senos e ou cossenos de diferentes frequências, cada uma multiplicada por um coeficiente diferente. Essa formulação é chamada de série de Fourier. Então, está falando que funções periódicas podem ser representadas por soma de senos ou cossenos com diferentes coeficientes e diferentes frequências. Ok. Nossa imagem não é periódica, ela não se repete. Então, a série de Fourier padrão, série de Fourier, ela não ajuda a gente muito. Mas vamos ver como que funcionava. Então, imagina que você tem essa função complexa aqui. Primeira coisa que a gente percebe, ok, ela se repete. Então, tem um ciclo de repetimento aqui.
E se eu te falar que essa função complexa aqui, ela pode ser expressa pela soma dessas três diferentes funções sinoidais, que são funções senos aqui, que têm diferentes amplitudes e diferentes frequências. Lembrando, a amplitude está um pouco relacionada ao valor mínimo e máximo da série. Já a frequência está muito relacionada ao comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior frequência. Por exemplo, nessa série aqui, no espaço que aqui só acontece um comprimento de onda, aqui acontece dois. Então, a frequência dessa série aqui é maior do que dessa aqui. Tá, mas voltando um pouco, essa função complexa periódica aqui pode ser representada pela soma dessas três diferentes funções seno. A primeira aqui é a função seno padrão, y igual ao seno de x. Então, você aqui tem o primeiro quadrante aqui é 0 até 90 graus, então seno de 0 é 0, seno de 90 graus é 1 e continua. Essa outra função aqui, a função y é igual a 1/3 vezes seno de 2x. Tá vendo esse 1/3 que está multiplicando antes do seno? Ele vai afetar a amplitude. Então, a amplitude, que é o maior e o menor valor possível, foi reduzido a 1/3 da amplitude original da função seno. Então, diminuiu a amplitude para 33% do que era antes, 1/3. E, além disso, percebam que é seno 2x. Quando você bota um número multiplicando aqui diretamente o x interno aqui do seno, que seria o ângulo, você está o quê? Modificando a frequência. Quando você multiplica por um valor maior que 1, você está aumentando a frequência. Mais especificamente aqui, duplicando a frequência. Então, aqui, onde acontecia um comprimento de onda, agora acontece em 2. Essa outra função aqui tem diferentes pesos multiplicando por ela, coeficientes. Aqui está 1/5, multiplicando antes do seno, significa que a amplitude dessa função seno 3 é 1/5 da função original do seno. Seno 4x, o 4 ali está quadruplicando a frequência comparada ao seno original, onde aqui você tem um comprimento de onda, aqui acontecem quatro ondas completas. E eu tô falando que essa minha série aqui, complexa, periódica, acredita em mim quando eu digo isso, ela pode ser representada pela soma dessas três funções senos com diferentes frequências e diferentes amplitudes. E a série de Fourier te ajudaria a achar exatamente quais são as frequências dessas funções e a amplitude dessas funções de forma a resultar na sua função complexa. Tá, muito útil para diversas aplicações. Qual que é o problema? Nossas imagens não são periódicas. Para isso, surgiu a transformada de Fourier, que é o que a gente vai usar de fato aqui. Então, a gente não vai usar a série de Fourier, a gente vai usar a transformada de Fourier. E a transformada de Fourier nos diz o seguinte: então, mesmo as funções não periódicas, nossa imagem não se repete, ela não é periódica. Tá, mas cuja área sobre a curva é finita, podem ser expressas como integral de senos e ou cossenos multiplicados por uma função peso. E a formulação nesse caso é a chamada transformada de Fourier. Quando eu falo que cuja área sobre a curva é finita, significa que essa função tem que ser integrável. Ela pode não ser periódica, mas ela tem que ser integrável. E ela vai ser expressa como a integral de senos e ou cossenos multiplicados por uma função peso. E o integral, de certa forma, a gente pode interpretá-la como um somatório no caso discreto. Tá. A transformada de Fourier, vantagem, não precisa ser periódica, função, nossas imagens não são periódicas. Tá, mas ela ainda é muito cara computacionalmente, tá? Outra coisa que tornou a transformada de Fourier mais em uso ainda é que mais ou menos em 1960 foi inventado o algoritmo da transformada rápida de Fourier, que em inglês seria Fast Fourier Transform, que aí dá essa sigla aqui, FFT. Então, com o advento dos computadores digitais e a formulação do algoritmo de transformada rápida de Fourier, a Fast Fourier Transform, FFT, no início mais ou menos aí da década de 60, revolucionou o campo de processamento de imagens e sinais, fazendo com que a transformada de Fourier fosse muito usada, porque ela se tornou mais factível, ficou mais rápida. Então, a transformada rápida de Fourier, ela faz algumas melhorias no algoritmo que ele se torna mais rápido e o resultado é muito, muito, muito próximo do original. Não é exatamente igual, mas é uma ótima aproximação.
que inclusive é que a gente vai estar usando aqui no Octave. Então, aqui no Octave, quando a gente for aprender a transformada de Fourier no Octave, é a versão rápida que a gente vai usar. Então, ambas as representações compartilham uma importante característica de que podem ser reconstruídas completamente usando um processamento inverso. Significa o quê? Eu estou com a minha imagem lá no domínio espacial. Eu posso usar a transformada de Fourier para ir para o domínio da frequência. Ok. Suponha que eu não fiz nenhuma alteração com o filtro aqui no domínio da frequência. Eu simplesmente usei outra equação da transformada de Fourier que me leva de volta para o domínio espacial. A imagem está inalterada. Ou seja, a imagem pode ser reconstruída completamente. Então, geralmente, a nossa transformada de Fourier, que nem a gente vai ver daqui a pouco, elas são um par de equações. Uma equação te leva do domínio espacial para o domínio da frequência. A outra equação te leva do domínio da frequência de volta para o domínio espacial. Então, tem a equação de ida e a equação de volta. E, teoricamente, se você não aplicar nenhum filtro aqui no domínio da frequência, a imagem volta inalterada, ou seja, igual. Para aprender transformada de Fourier, a gente vai voltar em um conteúdo que eu espero que vocês tenham aprendido, acho que no ensino médio. Para os que não aprenderam, ou para também os que esqueceram, a gente vai ter que falar um pouco aqui de números complexos. Por quê? Quando eu estou no domínio espacial, que é o que a gente estava usando até agora, eu estou usando números reais. Os pixels, as intensidades dos pixels são números reais, geralmente de 0 a 255, por exemplo. Mas quando você leva essa imagem para o domínio da frequência, lá no resultado tem números complexos. Então, por isso a gente vai aprender, reviver um pouco aqui, definição de números complexos. Então, vamos lá. Um número complexo ele é definido como? Então, um número complexo que eu estou chamando de C vai ser igual a parte real, que eu estou chamando de R, mais JI, onde I aqui eu estou chamando da parte imaginária. Geralmente, número complexo lá no ensino médio, talvez vocês viram como a letra I. Por que eu estou usando J aqui no lugar? Porque, se vocês forem verem, processamento de imagens veio de processamento de sinais, que está mais ligado à área de engenharia elétrica ou engenharia eletrônica, não é a mesma coisa, mas das duas áreas. E lá eles já usam I para outra, se não me engano, para corrente. Então, eles usaram outra letra para o número complexo, nesse caso, J. O livro que a gente está adotando, que é do Gonzalez, pegou essa mesma link, então também ele usa J. Então, aqui eu também vou usar J como número complexo e não I. Então, R e I aqui são números reais. Por exemplo, o número complexo seria 3, que é a parte real, mais 4J, onde 4 ali é a que está multiplicando pelo número imaginário J, ou seja, a parte imaginária seria 4. Então, R e I são números reais. R é o que eu chamo de parte real, I é o que eu chamo de parte imaginária. E J é um número imaginário que você pode definir ele como J é igual a raiz de menos 1. Por exemplo, o número real, menos 9. No mundo dos complexos, a gente simplesmente fala que a parte real dele é menos 9 e a parte imaginária é 0. Então, na verdade, o mundo real é um subconjunto do mundo dos complexos. Mas, já considerando o submundo dos complexos, eu também tenho o número menos 7 mais 5J. Então, eu falo que a parte real dele é menos 7 e a parte imaginária dele é 5. Outra coisa. Raiz de menos 9. Se eu te perguntar isso no mundo dos reais, não tem solução. Mas se eu te fazer a mesma pergunta, qual que é a raiz de menos 9 no mundo dos complexos, que é esse C estilizado aqui, tem solução. Então, raiz de menos 9, por exemplo, é igual a raiz de 9 vezes menos 1, que é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de menos 1, que é a mesma coisa que 3 vezes raiz de menos 1. E quem que é raiz de menos 1? É o J. Então, a mesma coisa que 3J, que é a mesma coisa, só para botar no estilo mais formal, 0 mais 3J. Ou seja, no mundo dos complexos, raiz de menos 9 é igual a J3, ou 0 mais J3. Então, lembrando, o número dos complexos, ele é um subconjunto do mundo dos reais. E a gente está estudando aqui números complexos porque quando você leva uma imagem no domínio espacial para o domínio da frequência,
a matriz lá que vai ter no domínio da frequência, ela está usando números complexos. Tá. Da mesma forma que a gente tem um plano cartesiano, que vocês devem conhecer bem, existe também um plano complexo. Então, números complexos podem ser vistos geometricamente como pontos num plano, chamado plano complexo, cujo eixo horizontal representa a parte real, aqui, por exemplo, e cujo eixo horizontal representa... desculpa, eu tô lendo de novo. Cujo eixo horizontal representa a parte real, que está aqui, e cujo eixo vertical representa a parte imaginária. Então, por exemplo, se eu tivesse um número que é 2R, não, tipo 2 mais 2J, significa que a coordenada R dele aqui é 2 e a coordenada I dele aqui também é 2. Então, ele é um pontinho plano. Então, o número complexo, que eu estou chamando de C, é igual a R mais JI. Então, aqui está a coordenada R dele aqui. Então, esse aqui é o eixo de R. Esse aqui é o eixo de I. Tá. A gente vai ver agora que números complexos, de certa forma, estão ligados a sinusoidais. O que são sinusoidais? Cossenos e senos. Eles, de certa forma, representam senos e cossenos, números complexos. Então, como a gente vai interpretar isso aqui? Então, esse aqui é o meu pontinho que representa um número complexo chamado R mais JI. Tá. Eu posso levar esse ponto até a origem desse plano complexo, que seria a posição 0, 0. E aqui eu tenho uma reta. Se você for considerar essa parte aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é um ângulo de 90 graus perfeito, que significa que essa parte é um triângulo retângulo. E de novo, a gente vai usar um pouco de conceito que vocês devem ter aprendido no ensino médio, é Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras que fala que dado um ângulo θ, quem que é esse ângulo θ aqui? É o ângulo formado entre esse eixo que vai do seu número complexo até a origem desse plano complexo e o eixo da parte real. Então, você tem esse ângulo θ aqui. Lembrando, o que é cosseno do ângulo aqui de um triângulo retângulo? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente deste ângulo θ aqui? Essa dimensão aqui. Quem que é essa dimensão aqui? É o valor R, a parte real. Quem que é hipotenusa? É a norma de C. Daqui a pouco eu falo mais da norma de C. Então, aqui a norma de C. Então, posso falar que R é igual a norma de C vezes cosseno θ. Eu simplesmente peguei a norma de C que aqui estava dividindo e passei para o outro lado. Então, estou falando que parte real aqui desse número é igual a norma de C vezes cosseno de θ. Tá. Da mesma forma que eu posso calcular o cosseno desse ângulo θ, eu também posso calcular o seno desse ângulo θ, que é cateto oposto, que é esse aqui, dividido por hipotenusa, que ainda é a mesma. Cateto oposto é essa medida aqui, que quem que é isso aqui? A medida I, que é a parte imaginária. Então, seno de θ é igual a I dividido pela norma de C. Passando norma de C multiplicando para o outro lado, dá a mesma coisa que a parte imaginária é igual a norma de C vezes seno θ. Então, por trás, dá para começar a perceber que um número complexo representa uma sinusoidal. Ok, vamos lá, continuemos. Então, isso aí, a gente também consegue representar o número complexo, C igual a R mais JI, em coordenadas polares, que usa a fórmula que a gente acabou de olhar. Então, a gente sabe que um número complexo é igual a C, igual a parte real mais J vezes parte imaginária. Então, o número complexo C é igual. Quem que a gente viu que é a parte real agora há pouco? Norma de C vezes cosseno θ. Então, simplesmente substitui aqui. Mais J vezes parte imaginária. Quem que a gente viu agora há pouco, que é o I? Norma de C vezes seno θ. Então, simplesmente substitui aqui. A norma de C está aparecendo nos dois lados dessa soma, então simplesmente vou botar ela aqui associando com a outra parte. Então, norma de C igual, abre parênteses, cosseno de θ mais J seno de θ. Então, um número complexo, por trás dele, ele envolve sinusoidais, cosseno e seno. Onde, finalmente, eu vou falar da norma de C, norma de C é igual raiz quadrada de parte real quadrada mais parte imaginária quadrada, que é o teorema de Pitágoras para o cálculo da hipotenusa. Então, a hipotenusa é
o primeiro cateto ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado, raiz quadrada. Então, é simplesmente a hipotenusa aqui. Então, a norma de C, no caso aqui, que é parte real quadrada mais parte imaginária quadrada, raiz quadrada, é o comprimento do vetor saindo da origem do plano complexo e indo até o ponto RI no plano complexo. Então, saindo daqui e indo até aqui. E θ é o ângulo entre o vetor, que eu acabei de falar, e o eixo real. Então, é o ângulo entre o vetor da hipotenusa aqui e o eixo real. Este ângulo θ. E se você for usar tangente, também no triângulo retângulo, você lembrando que tangente daquele ângulo é definido como cateto oposto dividido por cateto adjacente, você tem que o tangente de θ é igual à parte imaginária, que é o cateto oposto aqui, no caso, e o cateto, dividido por cateto adjacente, que é a parte real. Para aqueles que não sabem, além da tangente, a gente também tem o arctangente, também chamado de tangente inversa. Eu vou dar um valor aqui, que no caso é I dividido por R, e eu quero saber qual o ângulo cuja tangente é esse valor. Então, a gente tem que θ é igual a arctangente de R. Então, descobrimos algumas coisas aí. Existe uma fórmula de Euler que alguns de vocês já podem ter se esbarrado com ela, outros não. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque que ela é correta, mas digo para vocês, ela funciona. Que diz o seguinte para a gente. Número de Euler elevado a jθ é igual cosseno de θ mais j seno θ. Por que isso ajuda a gente? Aqui eu tenho cosseno de θ mais j seno θ. Então, simplesmente eu vou usar a fórmula de Euler para substituir essa parte. Lembrando que o número de Euler é uma constante que nem π, só que o número de Euler é 2,71828 e por aí vai. Então, a fórmula de Euler, a gente também nos dá outra poderosa representação de números complexos, que fala que um número complexo é igual à norma de C, e essa parte aqui eu substituí, vezes número de Euler elevado a jθ. Nesse caso, um exemplinho básico é o número complexo 1 mais 2j. Ele é igual, qual que é a norma de C dele? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 1 mais 4. Dividido, raiz quadrada disso vai dar raiz de 5. Vezes EJθ. Ok, quem que é o valor de θ aqui? Onde θ aqui é o arctangente da parte imaginária dividido pela parte real, que nesse caso é 2 dividido por 1. E o arctangente disso, se você pegar a sua calculadora, vai dar 63,4 graus ou 1,1 radianos. Tá. E, lembrando um pouco, então, cheguei nisso aqui que é bem útil para mim. Número complexo é igual a norma desse número complexo vezes número de Euler elevado a jθ. Tá. O número de Euler elevado a jθ aqui por trás dele, ele representa sinusoidais, que são, no caso, o cosseno e o seno. Tá. Outra coisa interessante, se isso aqui representa cosseno e seno por trás, lembra aquela, lá no início, quando eu estava falando de séries de Fourier, que eu mudava a amplitude de um seno e um cosseno, ou então a frequência? Então, coisas que você multiplica antes aqui do número de Euler vão afetar a amplitude do seno e cosseno. Coisas que você multiplica aqui dentro da parte da exponência, do que você está expondo aqui, elevando no caso, vai modificar a frequência do seno e cosseno que está representando ali por trás. Tá. Então, tenham isso em mente ao quando analisar uma transformada de Fourier. Então, acredito que estamos preparados para começar a olhar a transformada de Fourier 1D. Então, lembrando, nessa videoaula eu vou pegar o caso unidimensional, que significa o quê? Eu não vou considerar o caso de uma imagem, por exemplo, que é bidimensional por enquanto. Vamos começar no unidimensional, que é mais fácil, e depois a gente aprende o bidimensional. No unidimensional, uma forma de interpretar isso é que, ao invés de pegar a imagem inteira, eu estivesse pegando qualquer linha da imagem, uma linha. Ou seja, ao invés de você ter f de x, y, que é bidimensional, você vai ter f de x. Mas aqui, ao invés de chamar de f de x, vocês vão ver que daqui a pouco, na verdade, vai aparecer f de t. De novo, pegando variáveis e sinais. F de x ou f de t dá na mesma.
Então, aqui a gente vai aprender primeiro a transformada de Fourier contínua 1D e depois vamos transformar para a transformada de Fourier discreta 1D. Que também é chamada DFT 1D, por quê? Em inglês chama Discrete Fourier Transform, que é da DFT. Tá. Então, esse é o primeiro parzinho de transformada de Fourier de vocês. Então, aqui eu tenho uma transformada de Fourier que me leva do domínio espacial para o domínio da frequência. Domínio espacial para o domínio da frequência. E eu tenho uma outra equação da transformada de Fourier que leva do domínio da frequência para o domínio espacial. Então, uma transformada de Fourier sempre é um par de duas equações. Uma que te leva do domínio espacial para o domínio da frequência e outra que faz o caminho inverso, do domínio da frequência para o domínio real. Então, nessa transformada de Fourier aqui, minha função contínua unidimensional é a f de t. E ela é definida pela seguinte equação. Então, essa f de t aqui, que é a entrada, é a minha função do domínio espacial. Já as funções que vocês verem que estão definidas com letra maiúscula, significa o quê? Isso aqui é uma função do domínio da frequência, tá? Então, é uma norma que eu vou usar ao longo desses slides, que é a mesma que o livro usa. Se está em maiúsculo, significa que aquela função está no domínio da frequência. Então, o que você está fazendo? Está vendo esse f estilizado aqui? Esse f estilizado significa que você está aplicando a transformada de Fourier naquela função. Então, vou aplicar a transformada de Fourier na função unidimensional f de t, que está no domínio espacial, para conseguir a função equivalente no domínio da frequência, f de μ. Que é igual a quê? Como que eu faço esse cálculo? Então, a Fourier de uma função dimensional f de t é dada por integral não definida, ou seja, aquela que vai de menos infinito até infinito, de f de t vezes número de Euler elevado a menos j 2π μt integrando dt. Tá. Coisas interessantes aqui. Percebam que está muito parecido com o número complexo que eu estava falando até agora há pouco. Tudo que você multiplica aqui antes do número de Euler é como se você estivesse alterando a amplitude da sinusoidal que está por trás ali, que representa o número de Euler elevado ali a j-θ. E tudo que você multiplica aqui dentro da parte que do expoente ali, você está alterando a frequência da sinusoidal por trás. Tá, mas tem umas coisas a mais aqui. Então, esse 2π, por exemplo, não tinha antes. Esse 2π eu não vou entrar em detalhe, mas ele serve ele sempre usado na transformada de Fourier para ajustar a fase. Então, sempre vai ter o 2π aqui. Tá. Quem é esse μ por aqui? Quem que é o μ? É a variável de frequência. Então, você vai rodar essa equação uma única vez? Não. Então, μ é uma variável contínua. Por isso que ela tá mi ali com grego, também é formato aqui norma. Então, se tá com uma letra grega, é o contínuo. O mi aqui, pensa ele como uma variável contínua, no sentido que vai de 0 até infinito. E todos os valores intermediários pequenininhos, então 0 e 0,001, 0,002, até 1, até infinito, ou seja, uma variável contínua, que tem vários valores quebrados no meio. Significa o quê? Você vai ter que rodar essa função várias vezes. Então, primeiro você vai fazer f de μ, quando μ é igual a 0, multiplica. Depois você vai ter que fazer f de μ, quando μ é igual a 0,0001, e aí aplica. Então, você vai rodar essas funções, essa função aqui, várias vezes para cada valor de μ possível. Tá. Isso aqui vai te levar ao quê? Do domínio espacial para o domínio da frequência. E como eu já falei, transformada de Fourier, ela sempre tem a volta. Então, também tem a outra transformada de Fourier aqui que te leva do domínio da frequência de volta para o domínio espacial. Então, dada f de μ, ou seja, dada a sua função no domínio da frequência, a gente pode obter nossa função unidimensional no domínio espacial usando a transformada inversa de Fourier, que nesse caso aqui é f de t é igual. Ou seja, para você conseguir a função dimensional no domínio espacial, você calcula integral não definida de f de μ, ou seja, do valor ali no domínio da frequência, da função no domínio da frequência, vezes número de Euler elevado a j2π μt, você está integrando μ aqui.
Então, se você está integrando mi some, fica o t. E, teoricamente, se você levar uma função fzinho de t que está no domínio espacial para o domínio da frequência, não aplicar um filtro do domínio da frequência e aplicar a transformada inversa, teoricamente, se você usar um computador com muitas casas decimais, não usar nenhum arredondamento, você tem a mesma função aqui. Então, você consegue ir e voltar inalterado. Lembrando, se eu for pegar a primeira equação aqui, a número 1, e expandir essa parte aqui do número de Euler por trás, usando a fórmula de Euler, que eu falei dela agora há pouco, por trás, dá para lembrar que a fórmula de Euler, por trás, que são dos números complexos, representam por trás cossenos e senos. Nesse caso aqui, f de mi é igual a integral não definida de f de t vezes cosseno de 2π mi t menos j seno de 2π mi t, e aqui você vai integrar dt. Então, por trás dessa transformada de inversa, essa parte aqui, principalmente o número de Euler, representa senos e cossenos. Então, você fala que qualquer função, mesmo que ela seja não periódica, e desde que ela seja integrável, ela pode ser expressa pela soma de cossenos e senos com diferentes frequências e diferentes amplitudes. Tá. Então, essa aqui é a transformada de Fourier. Lembrando, de novo, quando eu tenho a minha função f de t aqui minúscula, eu estou no domínio espacial e os valores dela internos ali são valores reais, no mundo dos reais. Quando eu faço a transformada de Fourier, eu estou levando para o domínio da frequência. Essa função f de mi aqui é a função f de t no domínio da frequência. E dentro dela eu tenho valores que são números complexos, tá? Então, pode ser que tenha número real, mas mais provável que tenha número complexo ali dentro. Outra coisa, alguém podia me perguntar, isso aqui às vezes é mais difícil de entender do que isso aqui. Por que não usa geralmente esse formato aqui se elas são idênticas, essas duas equações? Porque lembrando, a transformada de Fourier, quando existia, não existia computador como vocês entendem hoje. Então, o pessoal tinha que fazer cálculo no braço. E existem algumas propriedades matemáticas, os expoentes de número de expoentes e de número de Euler, que se tiver nesse formato é mais fácil de calcular na mão. Tem algumas propriedades interessantes. Então, por isso que as equações geralmente usam esse formato aqui. Mas lembrando, por trás representam senos e cossenos. Se você coloca alguma coisa multiplicando aqui, na parte do expoente, isso aqui vai alterar a frequência do cosseno e seno por trás. Se você multiplicar alguma coisa antes aqui, que nem o f de t, você está afetando amplitude. Por isso que esse mi aqui também é chamado de variável de frequência, porque você vai aplicando ele aqui na parte do expoente, ele vai dar frequência por trás do cosseno e seno que está aqui dentro. Lembrando que na transformada inversa que leva do domínio da frequência para o domínio de Fourier, você também tem que pegar esse t aqui e multiplicar essa função várias vezes. Você vai ter que multiplicar para t igual a 0, t igual a 0,001, t igual a 0,002, ou seja, para vários valores, nesse caso aqui é todo mundo contínuo, como se fosse de menos infinito até infinito, e vários valores quebrados. Daqui a pouco fica discreto. Vamos ver, então, a transformada de Fourier, D, para uma funçãozinha básica. Então, essa aqui é uma função que chama box plot. Por quê? Ela parece uma caixa. Box, caixa. Então, é a função box plot, muito usada em matemática como função teste. E eu vou aplicar a transformada de Fourier nessa função box plot. Então, essa função box plot, ela é contínua, simples, e ela tem certas características. A minha caixa tem uma certa largura, que aqui é representada por W maiúsculo. Ou seja, a minha caixa, se ela tiver uma largura de 4, ela vai de menos 2 até 2. Ok. E ela tem uma altura aqui que é representada por A maiúsculo. Imagina que minha caixa tem uma altura de 1. Então, A igual a 1. Tá, vamos aplicar então a transformada de Fourier nela. Então, se eu for aplicar a transformada de Fourier na função do slide anterior, vai dar o seguinte. Em vez de calcular de menos infinito para infinito, eu vou calcular só para a parte dela que está definida, ou seja, de menos w dividido por 2 até w dividido por 2. F de t nesse intervalo é sempre o valor A. Então, A aqui, número de Euler elevado a menos j 2π mi t dt. Eu não estou interessada aqui nesse curso em fazer vocês ficarem calculando integral. Vocês vão perceber isso daqui a pouco, na verdade.
Então, aqui eu já estou dando o resultado o cálculo dessa integral. Caso vocês queiram ver passo a passo como eu cheguei desse valor aqui até esse valor, esse cálculo está aqui no apêndice dos slides 39 e 40. Vai dar o seguinte, o valor A vezes o valor W, vezes a fração de seno de πμw dividido por πmw. Ok. E nesse cálculo aqui, se algum de vocês fazer no braço, essa identidade trigonométrica aqui foi usada. O resultado final aqui, como que eu interpreto isso? Se vocês verem essa parte aqui da fração e vocês conhecessem um pouquinho mais de trigonometria, vocês iam ver que ela é muito parecida com uma função que chama sinc, que é definida da segunda forma. Sinc de m é igual a seno de πm dividido por πm. A única diferença é que o m aqui, na verdade, está μw no lugar, como se fosse m igual a μ vezes w. Então, está muito parecida com a função sinc. E qual que é uma característica da função sinc em trigonometria? Então, a função sinc, ela tem a característica que sinc de zero é igual a 1 e sinc de valores inteiros de m é igual a zero. Então, por exemplo, sinc de 1 é igual a zero, sinc de 2 é igual a zero, sinc de 3 é igual a zero. Tá. Voltando aqui um pouco para a função, daqui a pouco a gente volta na sinc. Uma coisa que acontece é, essa função boxplot em peculiar, a transformada de Fourier dela não gera números complexos. É uma das poucas exceções que não gera números complexos, gera números reais. Mas vamos supor que essa função boxplot da número espacial, quando apliquei o domínio da frequência, aqui na função gerou números complexos. E eu queria ver isso como um gráfico. Tá, é número complexo, eu quero ver isso como um gráfico. Enquanto, como se tivesse em cada valor da função ali no domínio da frequência, tivesse um númerozinho complexo. Cada número complexo tem a parte real imaginária. Isso não dá para ver como um grafo, não como a gente conhece esses grafos mais simples. O que então dá para fazer é calcular o espectro de Fourier, ou seja, sabe aquele cálculo da norma de C, a norma do número complexo é igual a parte real quadrada mais parte imaginária quadrada? Você pode fazer esse cálculo. E aí você exibe o espectro de Fourier, não a transformada em pura. Então, em geral, a transformada de Fourier contém termos complexos. E é costume trabalhar com a magnitude da transformação. Por quê? Quando você calcula a norma do número complexo, que é a parte real quadrada mais a parte imaginária quadrada, raiz quadrada, vai dar um número real, que é chamada de espectro de Fourier ou espectro de frequência. Então, nesse caso aqui, a W é um valor constante, se aplicar a norma, que é essa parte aqui do sinc. Tá, vamos exibir. E quando você aplica o espectro, você bota essas barras aqui como se fosse de valor absoluto em volta da função. Então, vamos ver. Então, essa aqui é o gráfico da minha função no domínio espacial, minha função boxplot que eu tinha apresentado antes. Essa aqui é a minha função no domínio da frequência. Observem aqui que o eixo agora não é t, é μ, é minha variável de frequência, e o valor aqui não é fzinho de t, é fzão de μ. Quando a função está em maiúsculo, significa que eu estou no domínio da frequência. Tá. Coisas interessantes. Então, mais uma coisa, lembrando, essa é uma das poucas funções cujo, quando vai para o domínio da frequência, exibe números reais. Então, essa aqui eu até consigo exibir usando um gráfico simples. Tá, observem que o maior valor de todos dessa função é quando μ igual a zero. Por quê? Quando μ igual a zero, dá seno de zero e dividido aqui, é como se fosse seno de sinc de zero, na verdade, que vai dar 1. Então, essa parte vai dar 1 vezes a W. Então, dá o quê? A W. Então, o maior valor de todos, geralmente, em qualquer função do domínio da frequência, é o valor na origem, na posição da variável de frequência zero. Então, é o maior valor de todos. Observem também que essa função é simétrica, os dois lados são iguais, como um espelho. Então, a maior parte, todas funções no domínio da frequência, quando você leva uma função do domínio espacial para o domínio da frequência, a função do domínio da frequência é simétrica. E uma curiosidade dessa função específica é que toda vez que é um inteiro aqui,
é o valor zero, que era a parte aqui do 5m igual a zero para todos os valores inteiros de m. Então, aqui, quando cruza o eixo mi, significa que era um inteiro aqui. Outra coisa interessante também é que os valores vão diminuindo à medida que você se afasta da origem da variável de frequência. Ou seja, quanto maior o valor de mi aqui para positivo ou para negativo, menores valores você obtém. Isso também é muito frequente nas funções no domínio da frequência. Então, observem que a altura dos picos decrescem com a distância da origem, que é o que eu estava falando agora há pouco, e a função se estende ao infinito positivo e negativo de mi. Então, essa aqui é uma função contínua dimensional. Então, ela se estende para o infinito na direção de positiva, para o infinito na direção negativa. É como se fosse calculado todos os valores quebrados intermediários, ou seja, contínua. O último gráfico aqui está exibindo essa função que está no domínio da frequência, mas na verdade o espectro, que é a parte real quadrada mais a parte imaginária quadrada. Essa função aqui é uma das poucas exceções que só tem valores reais. Mas quando você pega um valor que é real e parte real quadrada, raiz quadrada, você vai ter o valor absoluto. Então, nesse caso aqui, o espectro é o valor absoluto desses valores aqui. Observe que o espectro, ele mantém algumas características, no sentido de que o maior valor de todos é o que está ali na origem de frequência, e a função do espectro é simétrica e também os valores tendem a decrescer à medida que eles aumentam a sua distância em relação à origem. Tá. Aqui a gente viu a função contínua de 1D. Então, a gente vai ver agora a transformada de Fourier discreta de 1D. Também chamada de DFT1D. Por que DFT? Discrete Fourier Transform. Transformada discreta de Fourier. Para a alegria de vocês, o que é contínuo no mundo das integrais vira o quê? Somatório. Então, a transformada de Fourier de uma função discreta, de uma variável, agora eu estou chamando minha variável de discreta, eu mudei a variável ali para x, nossa, a x agora é discreta. E vamos supor que os valores de x são os seguintes, então nesse intervalo, 0, 1, 2, até mzão menos 1. Mzão menos 1, ou seja, por exemplo, mzão é igual a 100, ou seja, de 0 a 99. Só valores inteiros. E aqui, de novo, na transformada de Fourier discreta, eu tenho um parzinho de funções da transformada de Fourier. A primeira função aqui, a 3, me leva do domínio espacial para o domínio da frequência. E a 4 faz o trabalho inverso, leva do domínio da frequência de volta para o espacial. E se você não tiver aplicado nenhum filtro aqui no domínio da frequência, você volta inalterado. Caso você tenha usado um computador bom, com muitas casas decimais, sem fazer nenhum arredondamento. Então, a transformada de Fourier de uma função discreta de uma variável f de x com x igual a 0, 1, 2 até mzão menos 1 é dada por fzão de u, e u agora está variando de 0 até mzão menos 1, ou seja, o mesmo intervalo, é igual ao somatório de x igual a 0 até mzão menos 1, f de x, somatório aplicado a f de x, vezes número de Euler elevado a menos j2π ux dividido por mzão. Ok, mesma coisa, número de Euler aqui elevado a menos j θ, assim por dizer, por trás, lembrando, está representando cossenos e senos. Tudo que você multiplica aqui no meio do expoente está alterando a frequência da sinusoidal por trás. Então, essa aqui, U, também é chamada de variável de frequência. E você tem que calcular isso aqui várias vezes. Por quê? Você vai calcular isso aqui, esse somatório, uma vez? Não, porque você tem que calcular essa equação para U igual a 0. Depois você tem que rodar a mesma equação para U igual a 1. Depois você tem que rodar a mesma equação para U igual a 2. Depois você tem que rodar até isso, continuar isso até mzão menos 1. Então, estão vendo por que a transformada de Fourier é cara computacionalmente? Você tem que rodar essa equação aqui para todos os valores possíveis de U. E aqui dentro tem somatório, tem expoente com número de Euler, então é caro computacionalmente. Tá. A transformada de Fourier discreta inversa 1D pode ser obtida por f de x, que é a função do domínio espacial, vai ser igual a 1 dividido por mzão, vezes somatório de u igual a 0 até mzão menos 1, fzão de u, vezes número de Euler elevado a j2π ux dividido por m. Sendo que você vai ter que rodar essa função várias vezes para os valores desde x até 0, 1, 2
mzão menos 1. Então, para computar isso aqui, imagina que você está na primeira equação, comece computando FU com o atributo U igual a zero, no termo exponencial. Ou seja, se você está aqui igual a zero, se você vê U, a única parte que é usada é aqui. Então, igual a zero no termo exponencial. E some para todos os valores de x, ou seja, aplique o somatório de x de 0 até mzão menos 1. Depois, repita para todos os outros valores. U igual a 1, U igual a 2, U igual a 3, até igual U igual a mzão menos 1. Algumas curiosidades já, mas que vão aparecer depois também. Uma curiosidade. Lembram que quando eu falei vocês da função boxplot, o maior valor de todos era quando mi igual a zero, que nesse caso aqui é quando u igual a zero. Observem o que acontece quando u igual a zero. Ok, vamos lá. F de u igual a zero. Vai ser somatório de x igual a zero até mzão menos 1. F de x, número de Euler, elevado a menos j2π, o x dividido por m. Se u for igual a zero, qualquer coisa multiplicada por zero é zero. E zero dividido por qualquer coisa é zero. Número de Euler elevado a zero é qualquer outro número elevado a zero, dá 1. O que dá f de x multiplicado por 1. Então, f de u igual a zero é igual ao somatório de todos os valores de f de x, o que tende a ser o que a gente chama de componente DC, que é o maior valor de todos, que é o pico ali que você tem na origem da variável de frequência, ou seja, quando u igual a zero nesse caso. Por essa videoaula é isso. Lembrando, qualquer dúvida, se a gente tem horário de atendimento ou e-mail. E na próxima videoaula a gente continua falando sobre transformada de Fourier 2D, a versão contínua e discreta. Já adianto que o que a gente vai usar na prática é a transformada de Fourier discreta 2D, a versão rápida. Vamos falar também de propriedades da transformada de Fourier que tornam ela útil no contexto de processamento de imagens. E aqui tem um apêndice também, que eu não vou entrar em detalhes, mas diz, por exemplo, o detalhe daquela equação que era a aplicação da transformada de Fourier na função boxplot. A prova, se alguém quiser ver isso. E é isso. Tchau.